você? Eu sou o Dr. Daniel, sou diretor de pesquisa e desenvolvimento do Nexo, Instituto de Psicologia Aplicada. E eu sou o Dr. Fernando, também aqui sou do Nexo, sou diretor técnico e de expansão aqui. E nós vamos falar um pouquinho hoje, nós fizemos um vídeo sobre personalidade, a gente vai fazer um segmento dele. A ideia é essa, pessoal. A gente vai conversar um pouquinho sobre personalidade de uma outra perspectiva. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre as relações entre características de personalidade. A gente vai começar esse ensaio aqui para vocês, né? E doenças de modo geral, né? E aí não tem como a gente falar sobre essa questão de vulnerabilidade a doenças, né? Físicas e personalidade sem comentar, que é o objetivo do nosso vídeo hoje, é comentar um pouquinho sobre esse trabalho do Rosman e Fritzen, lá da década de 50, né? Foi quando eles começaram e preconizaram lá alguns padrões de personalidade, que eles chamaram de padrão de personalidade tipo A, B, C e D. São quatro tipos de padrões de personalidade, alguns deles associados a diferentes tipos de patologia, né? Então, vamos começar do começo para vocês entenderem que tipo de doenças estão associadas a esses tipos de padrão de personalidade, né? De uma maneira geral, o padrão de personalidade tipo A, por exemplo, gente, ele descreve uma pessoa que é frequentemente muito agressiva, impulsiva, competitiva, muito intensa nas relações, né? E que muito agitada, muito dinâmica demais. Se pensar em Big Five, né, tá ligado a um neuroticismo alto, eventualmente até uma realização alta com uma socialização baixa. Exato, uma realização alta, um neuroticismo um pouquinho mais alto, são características, parece, mais típicas dessa personalidade tipo A. São mais intensas, assim, né? Pessoas muito intensas e muito agressivas. A ideia da agressividade, impulsividade, né, essa instabilidade de humor, né, ligada a essas características, tem uma série de estudos associando esse tipo de padrão de personalidade tipo A infarto, né? Óbvio que são relações, não são relações causais, isso é importante falar. Quando a gente está falando aqui de relação, a gente está falando de causa e efeito. Ser assim significa isso, mas existe uma relação. Até porque é um padrão de comportamento que exige muito emocionalmente da pessoa, a pessoa muito intensa, tem um respaldo, tem uma relação, né, com o físico da pessoa, até com níveis de estresse e tudo mais, né? Que já tem uma literatura aí grande para falar sobre isso, com um infarto, por exemplo. De fato, pessoal, o que a gente encontra na literatura a respeito disso é muita controvérsia, né? Então a gente tem uma série de estudos indicando associações entre o padrão de comportamento tipo A, a vulnerabilidade a infarto, né? Efetivamente. Então a gente tem alguns estudos que indicam essa associação, outros estudos nem tanto, contrapõem um pouco essa associação, dizem que é uma associação um pouco mais fraca. O que eu acho que é importante falar aqui? São limites metodológicos, gente. Então eu acho que isso é muito importante a gente enfatizar. Pesquisas que preconizam relação causal, relação de causa e efeito, ou seja, se eu tenho essa característica, eu vou ter infarto, né? Esse tipo de relação não existe. A gente não tem pesquisas que suportem essa qualidade de relação. Mas a gente sabe que esse tipo de perfil está associado, tem alguma associação, né, com uma certa vulnerabilidade, aí, portanto, para infarto do miocárdio, né? A gente tem outros perfis aí, que é o perfil B e C, que eles são menos estudados na literatura, né? Mas se eu pegar, por exemplo, o tipo de personalidade tipo B, seria basicamente o oposto da personalidade tipo A. Né? É uma pessoa um pouco mais controlada, mais calma, um pouco mais controlada, calma, consequentemente uma menor probabilidade, né? Exato. De doenças, no caso do infarto e tudo mais. Isso, doenças coronarianas de modo geral, né? Os estudos que você pega na literatura, então você tem lá estudos do próprio Friedman, lá em 96, associando aí com níveis de triglicerídeos, de colesterol, hiperinsulinemia, tempo de coagulação reduzido, né? Está associado principalmente a perfis de personalidade tipo A. O perfil de personalidade tipo B, ele tende a ser, de fato, uma personalidade um pouco mais calma, mais serena, é o oposto dessa pessoa tipo A, e, consequentemente, ela tem menos vulnerabilidade a doenças coronarianas de modo geral, tá? A personalidade tipo C, por sua vez, pessoal, ela está associada a uma baixa expressividade emocional e pouco empobrecimento da comunicação. Essa característica de personalidade, gente, ela tende a estar mais associada à produção de melanomas. Tá? Não é a mais associada à produção de melanoma. Essa é a personalidade tipo B, tipo D. C. Não. Volta tudo. Ela não é a personalidade mais associada à produção de melanomas, tá? A personalidade mais associada à produção de melanoma é a tipo D, que eu vou descrever agora na sequência para vocês.
Mas a tipo C, ela já preconiza essa pessoa que não se comunica tão bem, não tem uma expressividade emocional tão boa, e essas são características ali que eventualmente vão estar associadas efetivamente a essa questão também do melanoma. Lembra, são associações, não são relações de causa e efeito. Dificuldade até de expressar, isso tem muito a ver, né, com regulação emocional, inclusive. Exato. Né? Então a gente está falando, tem dificuldade em interagir, em expressar aquilo que quer, às vezes até um baixo conhecimento emocional, né? Assim, a gente pensava na inteligência emocional, né? Por um lado, assim, às vezes não consegue nem descrever, a gente vê muito isso em clínica, né? Na clínica. A pessoa não consegue nem descrever o que está sentindo, tem dificuldade de comunicar, né? Sempre um repertório emocional muito restrito, muito pobre, né? Exatamente. Esse tipo de característica, pessoal, às vezes que dificulta a expressão dos sentimentos, ela pode estar realmente mais associada com essa pessoa que tende a guardar mais as coisas, tal, e está associada efetivamente a produções de melanoma ali, efetivamente. Tá? A personalidade tipo D, pessoal, ela também tende a ser uma das mais estudadas, junto com a personalidade tipo A. Então, enquanto a personalidade tipo A está associada mais com doenças coronarianas e tal, infarto, a personalidade tipo D é uma outra personalidade que, além de também estar associada com a questão do infarto, também revela alguma predisposição para a questão de melanomas. Por quê, gente? A personalidade tipo D, ela descreve, veio do inglês de stressed, né? Então, que é a pessoa que ela é mais agoniada, angustiada. Angustiada, né? Isso, essa aqui é um pouco a ideia. Então, a pessoa que tem esse personalidade tipo D é a pessoa que ela tem uma inibição social muito grande, tem uma autoestima muito baixa, né? E não consegue ter um curso de expressão tão boa das próprias emoções. É uma bombinha relógio. Então, né? É uma bola de neve. É uma bola de neve. É uma bomba relógio. Então é uma pessoa que guarda muito para si, não divide muito as suas características. Então veja lá, ela é uma pessoa que ela tende a ter uma afetividade negativa, tem tendência a ter uma vivência contínua de estados de disforia, sentimento de ansiedade, apreensão, irritabilidade, visão negativa de si. Tudo bem? Lá nos artigos do Friedman, estou pegando aqui para vocês aqui, tudo bem? Que vai estar linkado aqui. Vai estar aqui nos links para vocês aqui também, ok? E o que acontece, gente? De fato, essa personalidade, né, essa vivência de uma afetividade negativa muito intensa, mas a inibição social muito grande, faz com que essa pessoa não tenha muitas referências de vida. Isso acaba favorecendo para que ela tenha constantemente uma vivência negativa e somente muito nível de estresse dela. Né? E a gente vai depois fazer um vídeo para vocês explicando só o mecanismo do estresse, como que o mecanismo do estresse aí fisiologicamente vai afetar efetivamente aí as doenças, que é essa psiconeuroendócrina imunologia da coisa. A gente vai depois fazer um videozinho só sobre isso para vocês, para explicar esse mecanismo fisiológico um pouco mais detalhado para vocês. E o que acontece? Essa pessoa, portanto, é a pessoa que vai ter uma predisposição também aí, de fato, a doenças coronarianas, e também, né, a questão de produção de carcinomas, de modo geral, de melanomas. Basicamente é o fator do neuroticismo, né, que diferencia os tipos, né? Assim, a pessoa mais instável, mais estável, você consegue controlar e comunicar, ou seja, consegue lidar melhor socialmente com as pessoas. Exato. A partir das emoções, né? Então as pessoas têm esse elemento, né, tipo, basicamente tipo A e tipo D, né, que tem esse elemento um pouco mais prejudicado de comunicação e vivência emocional, vai ter maior probabilidade, até pelo estilo de vida que vai ter. Cara, isso que a gente falou no outro vídeo já de padrões de comportamento, a forma de se comunicar, a forma de lidar com o que está acontecendo, né? Então acho que é um conjunto, de novo, não é causa e efeito, mas é um conjunto que aumenta a probabilidade dessas doenças. Exato. Por que é importante a gente perceber isso daí? Se você às vezes percebe alguém ali que você percebe esse tipo de característica, né? Ou tipo A, muito agressivo, né? Muito impulsivo e tal, ou tipo D, muito inibido, autoestima muito ruim e uma tendência a sempre ter vivências negativas, vivências disfóricas da realidade, né? Se você tem esse tipo de característica ou conhece alguém, assim é muito indicado que você procure um psicólogo, né? Procure um médico, né? Faça seus exames periodicamente, né? Acho que a dica que a gente quer deixar para vocês aqui com base nessas primeiras ideias é isso. Eu tenho alguma característica? Cara, talvez seja legal a gente se cuidar, ter um cuidadinho um pouco melhor com a saúde, né? Que isso daí vai sempre trazer frutos bons para a vida da gente, para o nosso cotidiano. Então é mais ou menos isso, pessoal. Se você aí tem essas características ali, né? Comenta aqui com a gente, mas principalmente não deixa de procurar ajuda. Essa personalidade tipo D está muito associada
há marcadores ali de inflamação, né? Cortisol elevado, né? Então tenham esse tipo de cuidado, vão no médico, façam as dosagens lá para se cuidar direitinho. Se cuidar sempre é a melhor saída. E se curtiu o vídeo, dá um like aqui, aproveita, se não está inscrito no canal, se inscreve, porque a gente está produzindo esses conteúdos de forma muito espontânea, que a gente gosta de fazer isso, a gente está envolvido, né, lá no Next on the Road, no Runningcast. Então se você gostar, dá uma forcinha aqui pra gente, que vai ser muito útil, e a gente vai produzir muitos outros conteúdos para vocês. Compartilhe com seus amigos, deixa o likezinho pra gente. Se tem alguém que precisa saber disso, que você identifica, manda um vídeo lá para ele. Manda um videozinho para ele lá, vai ajudar. Com Deus, gente. Bom te ver.